Meus amados irmãos, pastores, professores, teólogos do Sola Escritura, eu sou o professor Daniel Fontenelle e hoje vou ministrar a matéria sobre doutrina de Deus. Preparei algumas aulas que irei colocar à disposição durante muitas semanas dentro deste mesmo tópico, deste mesmo tema, que é doutrina de Deus. E a aula de hoje eu vou falar sobre os nomes de Deus. Os nomes de Deus e qual a origem desses nomes e qual o significado desses nomes, para que possamos entender bem acerca dos nomes de Deus. Introdução da aula sobre os nomes de Deus. Quais são os 4 principais nomes de Deus? Eu quero iniciar esta aula contando uma história que é bem conhecida por muitas pessoas. A história de Romeu e Julieta. Nesta introdução eu quero falar sobre essa história magnífica de Romeu e Julieta. Uma das passagens mais conhecidas de Romeu e Julieta, de Shakespeare, encontra-se na segunda cena do segundo capítulo do seu ato. Quando a história começa, Julieta está lamentando o fato que seus pais, que eram os Capuletos, eles sentem uma inversão intensa pelos pais do seu amado Romeu, os Montetios. Tentando minimizar a situação, ela suspira. O que é um Montechio? Não é mão, nem pé, nem braço ou rosto, nem parte alguma que pertença ao corpo. É algum outro nome. E o que há em um simples nome? O que chamamos rosa, por exemplo, teria igual perfume sob outra designação. Portanto, para Julieta, o nome de uma pessoa significava muito pouco ou quase nada. Entretanto, esse definitivamente não é o caso quando nós abordamos a Bíblia Sagrada. Aliás, pelo contrário, podemos descobrir muito sobre uma pessoa apenas examinando os nomes atribuídos a ela. Isto é particularmente verdadeiro com relação aos nomes de Deus. E quais são os principais nomes de Deus? Os 4 nomes principais de Deus são Elohim, El, Adonai e Jeová. Neste segundo tópico, eu quero falar sobre o significado do nome Jeová e também os 9 nomes que são compostos e derivados do nome Jeová. O nome Jeová significa aquele que é autoexistente, o Deus da aliança. Por exemplo, em Êxodo, capítulo 3, versículo 13 e o versículo 14. Também no capítulo 6, do versículo 2 ao versículo 4. Esse é o nome mais comum para Deus, que aparece 6.823 vezes. Em Êxodo, capítulo 6, versículo 3, o nome Jeová é o tetragrama, uma expressão com 4 letras do hebraico YHWH. Por causa da santidade do nome, o leitor judeu sequer o pronuncia,
substituindo-o pela palavra Adonai, quando o ler em alta voz. Quais são os nove nomes compostos derivados do nome Jeová? São eles Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Sabaoth, Jeová Mikadesh, Jeová Raá, Jeová Etzidekenu, Jeová Chamá, Jeová Rafá. São esses os 9 nomes derivados do nome Jeová. Jeová Jireh significa o Senhor proverá. Em Gênesis capítulo 22, Deus mandou seu fiel servo Abraão fazer algo impensável e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Abraão, então, meus irmãos, ele sem hesitar, ele foi oferecer o filho. Mas nessa questão, todos nós conhecemos, todo leitor da Bíblia sabe que Deus proveu um cordeiro para Isaque. Deus proveria também um cordeiro para o mundo, que seria o seu próprio filho. O segundo nome é Jeová Nissi, que significa o Senhor é a minha bandeira. No caminho para o Monte Sinai, os israelitas foram atacados por guerreiros cruéis do deserto, conhecidos como amalequitas. Então a Bíblia relata: e assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira, que quer dizer Jeová Nissi. O terceiro nome, Jeová Shalom, que significa o Senhor é paz. Durante os dias turbulentos de Juízes, o anjo do Senhor apareceu a um homem abatido chamado Gideão. Você encontra esse texto em Juízes capítulo 6, versículo 12, versículo 16 e 24. Então Jeová Shalom verdadeiramente trouxe paz a Israel ao derrotar os midianitas, por intermédio desse guerreiro e das trombetas de seus 300 soldados. O nosso Senhor Jesus, é claro, tornar-se-ia aquele que nos traz e nos dá a verdadeira paz. É digno de nota, a palavra Siló, em Gênesis 49:10, é, sem dúvidas, uma referência ao Messias. Isaías capítulo 9, versículo 6, Lucas capítulo 2, versículo 14, e Efésios capítulo 2, também versículo 14. O quarto nome é Jeová Sabaoth, o que significa o Senhor dos Exércitos. Essa é uma referência ao capitão dos exércitos celestiais. Supõe-se que esses exércitos sejam compostos de anjos. No Salmo 68, versículo 17, Salmo 104, versículo 4 e os Salmos 48, versículo 2. O grande profeta Isaías descreveu uma visão na qual lhe foi permitido ver Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 3. O quinto nome é Jeová Mikadesh, ou Mkadesh, que significa o Senhor meu santificador, o Deus que deseja separar o seu povo. Êxodo capítulo 31, versículos 12 e 13. Esse grande nome de Deus, mencionado pela primeira vez em Êxodo, aparece diversas vezes em Levítico. Ser santificado é ser separado. E é isso que Deus deseja fazer pelo seu povo. No Novo Testamento, nós lemos como o grande santificador separou a si mesmo para que ele pudesse separar os santificados.
João 17, 19, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 e o capítulo 5, versículo 23. Temos ainda o sexto nome, Jeová Raá, que significa o Senhor, meu pastor. De todos os nomes compostos de Jeová, esse provavelmente é o mais fácil de entender, já que ele refere-se ao nosso supremo pastor, o Senhor Jesus Cristo. Jesus afirmou ser o bom pastor em João 10, 11. O livro de Hebreus afirma que ele é o grande pastor, Hebreus 13, 20. Pedro afirmou que ele é o sumo pastor, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 4. E talvez Davi tenha feito a melhor declaração de todas quando escreveu Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O sétimo nome é Jeová Tsideknu, que significa o Senhor, nossa justiça. Durante o cativeiro babilônico, Jeremias assegurou aos judeus desesperados, ou até mesmo aqueles desesperançados no exílio, que um dia Deus traria de volta e restauraria o seu povo para a terra prometida. Jeremias 23, versículos 3 e 6. Aqui somos informados de que o nome oficial do Messias durante o futuro milênio será Jeová Tsideknu. O oitavo nome é Jeová Shammah, que significa o Senhor que está presente. Nos últimos 9 capítulos do seu livro, Ezequiel 40 ao 48, Ezequiel descreve para nós as características gloriosas do templo do milênio e conclui dando-nos o novo nome da cidade terrena de Jerusalém naqueles dias. O Senhor está ali. Ezequiel 48, 35. A melhor coisa sobre o céu provavelmente está ligada à pior coisa sobre o inferno. A pior coisa sobre o inferno não é a dor terrível, nem a sua eternidade, mas o fato de que ele será um lugar de onde Jesus Cristo estará visivelmente ausente por toda a eternidade. Mas, para nós, ele estará sempre presente. E o nono nome é Jeová Rafá, que significa o Senhor que nos cura. Por meio desse novo nome, Deus trouxe aos israelitas os termos do seu plano de saúde, enquanto eles estavam a caminho de Canaã. Isso se tão somente aceitassem suas graciosas condições. Os israelitas foram desafiados a obedecerem a Deus, e o Senhor, por sua vez, instruí-los-ia em todas as áreas da vida. Significados dos nomes de Deus. Qual o significado do nome Elohim? O nome Elohim, ele é usado 2.570 vezes. Este nome refere-se ao poder e à força de Deus. Ele também é o primeiro nome do Senhor encontrado nas Escrituras, em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Haja vista que Elohim é plural, não é singular. Quais são os 4 nomes compostos derivados do nome El? São 4. El Roi, El Elyon, El Shaddai e El Olam. El Roi significa o Deus poderoso que vê. Em Gênesis 16, a amargurada e estéril Sarai expulsa Agar, sua serva grávida e arrogante, mandando-a para o deserto. Quando toda a esperança de sobreviver havia se esvaído, esta jovem egípcia e pagã foi visitada e socorrida pelo próprio El Roi, o Deus poderoso que vê. Gênesis capítulo 16, versículo 13. O que significa El Elyon? Significa o mais poderoso dos poderosos, o Deus Altíssimo. Este nome é usado em 2 momentos significativos
do Antigo Testamento. Em um deles, ele saiu dos lábios do primeiro monarca de Jerusalém e em outro, do primeiro pecador da história. O primeiro monarca de Jerusalém, Melquisedeque. Gênesis capítulo 14, do versículo 18 ao versículo 20. O primeiro pecador da história, Satanás. Isaías capítulo 14, versículos 13 e 14. O que significa o nome El Shaddai? Significa aquele que tem seios, o Deus que sustenta. Este nome é usado 48 vezes no Antigo Testamento. A palavra hebraica Shad é usada com frequência para designar os de uma mãe que amamenta seus filhos. A revelação de Deus a Abraão como El Shaddai, em Gênesis 17, primeiro, veio em um momento de grande necessidade em sua vida. Seu pecado em casar-se com Agar, lá do versículo do Gênesis 16, preveniu sem dúvida a plena e desimpedida comunhão que havia fluído entre ele e Deus antes. Além disso, sua esposa Sara agora era uma mulher idosa de quase 90 anos, humanamente falando, incapaz de dar à luz ao herdeiro que era tão esperado por Abraão. Portanto, o nome El Shaddai também é encontrado no Salmos 91, versículo 1. O que significa o nome El Olam? Significa o Deus eterno. Em geral, Isaías 40 é visto como um dos capítulos mais notáveis do Antigo Testamento. O profeta começa prevendo tanto o primeiro quanto o segundo advento de Cristo. Então, ele contrasta o imensurável poder de Deus, o poder do Deus verdadeiro, a miserável impotência de todos os ídolos. Porém, o povo carnal de Israel não conseguia aceitar tudo isso e perguntava-se como esses eventos extraordinários poderiam acontecer. A resposta de Isaías é bastante conhecida. Em Isaías capítulo 40, do versículo 28 ao versículo 31. Conclusão da aula sobre os nomes de Deus. O Senhor Jeová Jiré significa o Senhor proverá. Ele sempre vai prover um cordeiro para o sacrifício. Ele sempre vai resolver. Ele sempre vai resolver as situações, os problemas da nossa vida. Jeová Nissi, que significa o Senhor é a minha bandeira, Ele que nos representa. Os pelotões de guerra sempre levam consigo uma bandeira que representa o pelotão. Jeová Shalom, que significa o Senhor é a paz. Ele é que nos dá a paz em tempo de angústia, em tempo de guerra. Jeová Shabaoth, que significa o Senhor dos exércitos. Ele é supremo. Ele é o supremo Senhor que jamais perdeu uma batalha. Jeová Mikadesh, que significa o Senhor meu santificador. É Ele que santifica o impuro. É Ele que purifica. É Ele que nos dá a santificação. Jeová Raá, que significa o Senhor é meu pastor. É Ele que nos consola. Ele é o nosso pastor. É quem nos guia. Jeová Tsideknu, que significa o Senhor nossa justiça. Jeová Tsideknu. Ele é quem faz justiças para nós. Ele é quem pratica a justiça para o seu povo. Jeová Shammah, que significa o Senhor que está presente. Na hora de momentos difíceis, quando nos encontramos sozinhos, quando nos achamos sozinhos, o Senhor está ali do nosso lado. Jeová Rafá, que significa o Senhor que nos cura. E é Ele mesmo que nos dá a cura de qualquer enfermidade. Qualquer enfermidade, não importa qual seja, Ele é quem nos dá a cura. Ele é o Jeová Rafá. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê sempre o seu entendimento para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tenhamos uma boa aula.